Olá, mais uma vez, estamos aí para a continuação do vídeo Razões para Crer, baseado na obra de Giovanni Martinetti. Você tem toda a liberdade de não ler o manual de instruções, mas depois não poderá reclamar que o aparelho não funciona. Todos nós, no nosso dia a dia, temos essa experiência de muitas vezes comprar um produto novo, principalmente tecnológico, e ficar com aquela preguicinha básica de ler todo o manual antes de ligar o aparelho. Nós nos julgamos muitas vezes autossuficientes e sabedores de tudo, mas a gente sabe que uma hora ou outra isso pode dar errado. Para Giovanni Martinetti, a revelação de Deus através da tradição, da Bíblia, do magistério da igreja, são como um manual de instruções. Existem também outras formas que nós podemos comparar com o manual de instruções nas grandes religiões, mas também a vida de outras pessoas que já passaram por este mundo, já caminharam por este mundo e foram vidas que causaram impacto positivo na humanidade. Assim, quando nós olhamos para figuras de grandes homens e mulheres da história que viveram com sabedoria, essas pessoas também são como que um manual de instruções para nós. Desprezar tudo isso, desprezar todo esse conjunto de instruções que existe para nós hoje, cristãos, seria de certa forma uma loucura. Seria como comprar um aparelho novo, não saber usar e não querer utilizar o manual de instruções. É mais ou menos isso. Então, nós cristãos, de todas as profissões religiosas do cristianismo, temos sim, não só a Bíblia como um manual de instruções, mas temos também outras fontes. Embora haja divergência entre nós sobre essas fontes, mas nós sabemos que ao olhar para grandes homens do passado, eles são também exemplos para nós, para podermos ver a vida com um sentido. Basta citarmos, dentro do mundo evangélico, o grande pastor negro Martin Luther King, com suas famosas frases de impacto e com a sua própria vivência. Então, tudo isso nos faz pensar que esses homens e mulheres que viveram com sentido a sua vida são para nós exemplos a ser seguidos. Não modelo para nós cristãos, somente Jesus, mas são exemplos. E para iluminar mais essa nossa reflexão, posso citar aqui mesmo uma frase desse grande homem, Martin Luther King. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Portanto, para nós cristãos, para aqueles que acreditam em Deus, não importa se nós estamos enxergando o final da escada, o que há lá em cima, no segundo andar. Importante para nós que cremos é que a escada está ali, que as razões que nós temos para acreditar estão na nossa frente. E são de diversas ordens, como diz Giovanni Martinetti. São razões psicológicas, são razões filosóficas, teológicas, são razões éticas, são razões existenciais que dão sentido à vida, são razões também científicas, por que não? Quando olhamos a perfeição do universo, a ordem das coisas, a monumental e extraordinária criação como um todo. E nós sabemos que apesar das falhas, dos erros humanos, o próprio ser humano, a natureza humana, a humanidade é algo extraordinário por tudo aquilo que já fez, que tem feito e que irá fazer. Portanto, a escada está à nossa frente. Com fé, coloquemos os nossos pés nessa escada, nesse primeiro degrau. Giovanni Martinetti, ainda retomando a questão do humanismo ateu de Nietzsche, ou do comunismo de Marx e tantos outros, né? Então, aquele ateísmo de Feuerbach, de Sartre,
ele coloca bem essa questão, dizendo que o comunismo e esse ateísmo tentou de todas as formas derrubar a crença religiosa, mas ao mesmo tempo criou em si mesmo uma crença religiosa. Afinal, o comunismo mesmo acabou se tornando como uma espécie de religião para os seus seguidores, assim como o nazismo, o fascismo, né? E nós vimos as consequências de um humanismo sem Deus, né? Então, assim, não precisamos nem falar muito, né? E a própria queda do Muro de Berlim já retrata essa questão de que o cristianismo, né, combatido por tanto tempo, sobreviveu aos ataques do comunismo, enquanto o comunismo ruiu por si mesmo, né, não suportou, as suas bases eram fracas, né? Então, assim, sem querer aqui entrar em um mérito da questão desses grandes pensadores, que de fato foram grandes pensadores, e como eu disse no outro vídeo, foram grandes profetas que ajudaram nós cristãos a acreditar de forma melhor, de acreditar de forma mais pura em Deus, na realidade suprema, né? Mas nós sabemos que, querendo ou não, eles também atacaram a fé cristã, né? E com todas as armas que eles tinham. Diz Giovanni Martinetti: todos os grandes pensadores e escritores ocidentais denunciam a terrível crise de valores dessa civilização da técnica, que reduz o homem à engrenagem de produção e de consumo, tornando-o escravo das drogas, da corrupção e do vazio espiritual. A célebre frase de Maurux resume tudo: a morte do homem acompanhou a morte de Deus. Desculpe a minha pronúncia, né, aí do pensador. Então, assim, mas o que importa aí nessa análise de que você lendo qualquer um desses grandes pensadores, grandes escritores ocidentais, como Erich Fromm, Marcuse, Henrique Rojas, Toffler, tantos outros, nós vamos perceber essa denúncia que eles fazem dessa degradação moral e espiritual do humano, causado por essa civilização consumista, materialista, tecnicista. Diz Giovanni Martinetti: tanto a secularização como o ateísmo moderno giram em torno do grande equívoco da liberdade. Sem Deus, o homem seria verdadeiramente livre. Por que seria um equívoco? Justamente por causa daquela famosa frase: o homem é a medida de todas as coisas. E se nós fizermos do homem a sua própria medida, nós estaremos construindo para nós uma moral sob medida. E obviamente que uma moral a partir dos meus desejos, da busca exacerbada pelo prazer, pelo meu egoísmo, ela não pode se estender de forma universal para todos, né? Pois nós sabemos que nós temos interesses diversos, né? E que muitas vezes aquilo que me faz feliz não faz o outro feliz. E também porque nós sabemos que, como diz Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. E nós temos grandes provas disso, de que quando o ser humano é fechado, né, a seu bel prazer, ele faz coisas terríveis, né? Então não é só quando ele é direcionado, mas quando também ele é deixado livre, né? Então diz Giovanni Martinetti, né? Deus não é o dono do homem, como pensavam os demolidores da fé. Ao contrário, ele é o ideal do amor e da liberdade, é o ideal tornado realidade, e também é o único expert que pode e quer fornecer ao homem o know-how para realizar esses valores supremos de maneira autêntica. A vinda de Jesus ao mundo, tudo aquilo que ele anunciou, pregou, viveu, comunicou, nos mostra que Deus tem esse know-how, que ele sabe o caminho a ser seguido. Eu acho que nenhum ateu, nenhum agnóstico, nenhum ateu, né, e nenhum crente, muito menos, consegue dizer que a vida de Jesus
não é um exemplo de caminho a ser seguido para uma vida autêntica, uma vida de sentido, em um sentido que não seja só para mim, mas para toda a humanidade, né? Então, é impossível você vislumbrar nos evangelhos, dentro daquilo que nós sabemos da vida de Jesus, né, que o que ele ensinou, que o que ele pregou, vivenciou, não é autêntico, né? Faz parte de uma mentira, faz parte de um fideísmo religioso. Ao contrário, a vivência de Jesus parte da prática de um Deus que é amor, que é liberdade, que é justiça, né? Então isso nos garante, isso nos dá uma garantia de que nós estamos no caminho correto, né? Que as razões que nós temos para acreditar são razões sólidas, fundamentos sólidos, onde nós podemos construir o nosso mundo, a nossa casa, né? Portanto, Deus não é esse pai tirânico, carrasco, que fica me privando de liberdade. Não, ele é a própria liberdade, né? Ele é o autor da rota, da bússola interior que existe dentro de mim, de você, que nos conduz à verdadeira justiça, ao verdadeiro caminho da felicidade e do amor. Mas afinal, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Que sentido tem a vida? É possível satisfazer as aspirações do espírito? Todas as pessoas podem fazer isso? São perguntas que nós nos colocamos, nós crentes, né, e não crentes. E Giovanni Martinetti nos coloca bem essas questões, falando que muitos deixam de fazer essas questões porque acham que isso é superficial. Seus interesses estão presos ao imediato, né? São pragmáticos, imediatistas, é aquilo que eu posso ver, tocar, sentir agora, né? Eu lembro sempre da passagem, eu lembro sempre da fábula da formiga e da cigarra. Enquanto uma desfrutava, né, de todos aqueles prazeres da vida, a outra estava se preparando para o inverno que ia chegar, não é isso? E depois nós sabemos de toda a consequência disso daí. Então, assim, diz Giovanni Martinetti, essas pessoas aos 20 anos são imaturas demais. Aos 40 anos estão muito ocupados, né? Trabalho, família, com um monte de coisa que tem que ser feita. Quando alcançam os 60 anos, já estão cansados, né? Já se acham também sábios suficientes. E aos 80 anos já é tarde demais, né? Já não temos mais tempo para essas questões fundamentais. Não é isso? Então, assim, quanto mais cedo nós nos colocarmos essas perguntas, nós seremos pessoas mais autênticas. Difícil isso, porque nós vivemos uma sociedade agora em que priva a juventude dessas perguntas. Os jovens de hoje estão afogados de tantas informações, né? E também desinformações que são colocadas para eles nos meios de comunicação sociais, nas redes sociais, né? Internet, Facebook, etc. Né? Também no mundo tecnológico, no mundo envolto de parques de diversões, de mega shows, né? De tanto barulho em volta das cidades e tudo, esses jovens não conseguem se voltar para o interior, fazer as questões fundamentais da vida, né? O que é a liberdade, o que é a justiça, o que é amor, né? E buscar um sentido para tudo isso. Então, muitas vezes eles se perdem. Por que eles se perdem? Porque o mundo não oferece esse espaço de reflexão, né? Então, assim, fica difícil, né? Principalmente quando o exemplo daqueles que creem não são bons, né? Principalmente quando as instituições vão perdendo também a sua moral, a sua verdade, né? Haja vista os escândalos que surgem dentro das instituições todas, inclusive da Igreja Católica, né? Infelizmente, são todos os padres? Não, não são, mas alguns fazem que outros tantos sejam desacreditados,
dentro da igreja evangélica também, né? Os maus exemplos de uns causam a descrença de tantos outros, não é? Porque como eu posso falar de um Deus que é amor, justiça, verdade, liberdade, felicidade e causar o efeito contrário nas pessoas? Então fica difícil, né, dar as razões de nossa fé quando nós agimos de forma hipócrita, de forma egoística, de forma paradoxal, não é isso? E Giovanni Martinetti ainda nos diz, né, que não só isso, tem pessoas que não respondem, não param para se perguntar sobre essas questões fundamentais, né? Por quê? Porque para eles não há resposta razoável. As respostas dessas questões ou são respostas dogmáticas, que se deve aceitar cegamente, sem questionamento, né? Que deve ser engolido boca abaixo, né? Goela abaixo, ou são respostas superficiais demais, inocentes demais ou fantasiosas demais. Então, eles são dois extremos, né? E pessoas extremistas, nós sabemos que existem muitas, né? Então, essas pessoas que optam por acreditar que não há respostas razoáveis para essas questões fundamentais da vida, optam por não fazê-las, não é? Ou então, simplesmente apostam, né? Os agnósticos, né? Contudo, afirma Giovanni Martinetti, não há mais loucura ou mais ingenuidade do que encontrar sentido nas peças isoladas de um jogo, esquecendo-se de buscar o porquê do conjunto daquele jogo. Quando eu parei para pensar nisso que Giovanni Martinetti falou, né, escreveu, eu me remeti, né, a uma época que eu dava aula para as crianças em Dayatuba e ensinava xadrez, né? E aí eu fico pensando, né? Pessoas assim são como aquelas pessoas que procuram dar sentido a cada peça do jogo de xadrez, né? Descobrindo os movimentos, seu valor posicional, descobrindo suas habilidades de ataque, de defesa, mas só que essas pessoas esquecem de olhar o jogo como um todo, de saber qual é o objetivo, o sentido daquele jogo, como alcançar o checkmate. Quando eu era professor, como eu disse, de filosofia, e eu gostava de ensinar xadrez para as crianças do 5º ano, né, principalmente, eu percebi que era incrível, que elas gostavam do jogo, né? A maioria, quase 100% das crianças gostavam de aprender xadrez e queriam aprender. Só que eu observava que elas não tinham paciência para treinar suas mentes, a fim de obter a melhor jogada, ou a jogada perfeita, obter o checkmate, né? Elas tinham dificuldade de encontrar o sentido, o objetivo do jogo. Essas crianças jogavam pelo simples prazer de jogar, de conquistar as peças do adversário, ou mesmo, né, egoisticamente de destruir o adversário, né? De depois ironizar, né? Tirar sarro do outro. Elas jogavam, na verdade, para contar vantagem ou para se divertir. Na maioria das vezes, elas achavam que o sentido do jogo estava em conquistar as peças. E na sua ânsia de capturar essas peças, as peças do adversário, elas acabavam por perder o jogo, né? Porque descuidavam da defesa, né? Então iam só para o ataque, não é isso? Por fazer jogadas totalmente equivocadas ou ainda quase sempre erradas, né? Elas chegavam até mesmo a capturar o rei, achando que assim conseguiriam vencer. Mas a gente sabe, quem joga xadrez, de que o rei não pode ser capturado, né? Quando ele está cercado, quando ele não pode mais se mover, ele está morto, né? Quando ele não pode mais se mover, nós chamamos de checkmate. O rei está morto. Então o rei ele não se entrega, né? Ele não pode ser capturado. Assim, né, são muitos adultos que procuram achar sentido nas peças isoladas do jogo da vida, mas esquecem de olhar o todo, de montar a melhor estratégia, de planejar a melhor jogada para se obter o êxito. Qual é o sentido? Qual é o objetivo da vida? Né? São perguntas que esses adultos crianças, não gostam de fazer. Nós, seres humanos, temos nos comportado como se o bem-estar material fosse o principal requisito, mas carecemos de algo que possa dar sentido à nossa vida.
Segundo Giovanni Martinetti, o interesse humano deveria mover-se mais para a busca das razões suficientes para ter fé, e não para ter fé sem razões suficientes. Mas, infelizmente, muitos crentes preferem a segunda opção, pois ter fé sem razões suficientes lhes permitem desfrutar a vida sem se deparar com as questões fundamentais da vida. E quando essa fé já não for mais suficiente para responder aquilo que eles desejam, é mais fácil abandonar. Por que é mais fácil abandonar? Porque eu não tenho ali nenhuma responsabilidade, não é? Então eu posso me agarrar a outros critérios. Surge também aí, muitas vezes, a religião do comércio. Quem é que me dá a melhor resposta aos meus desejos, às minhas ânsias, né, aos meus anseios, né, psicológicos? Então a religião que me dá a melhor resposta a esses meus desejos e anseios psicológicos, essa é a religião que eu frequento. Hoje, não apenas o ar e as águas estão contaminados, a consciência também está. A poluição não atinge apenas a natureza, mas contamina e desmotiva, sobretudo, a natureza humana. Infelizmente, nossas mentes, nossos corações também estão poluídos. Poluídos por tantas ideologias, por tantas falsas doutrinas, poluídos também pelos meios de comunicação social, né, que adentram nossas casas e colocam uma gama de opções de coisas, né? Então tudo isso daí também desmotiva, né, contamina a nossa consciência, né? Hoje já não se lê mais os grandes pensadores, hoje nós já não vemos as pessoas ensinando os seus filhos a rezarem, né? Ou então a serem educados dentro de uma fé cristã. Então nós perdemos o espaço, né, para muitas coisas. Então, infelizmente, vivemos também uma poluição da mente, da consciência e não só da natureza, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, dizia São Paulo. Então, e o que é que não me convém? Então, os jovens carecem desse arcabouço moral para saber o que é que convém ou não convém. Só sabem, só recebem o que é permitido pelos meios de comunicação sociais, pelas pessoas com quem grupos que convivem, pelas redes sociais, pela internet. Mas e o que é ou não? O que me convém ou não, né? Então, falta isso. Por isso escreve Giovanni Martinetti: algo muito mais grave do que a droga, que também se espalha de modo alarmante, é a ausência absoluta de valores que a sociedade de consumo oferece aos jovens. É preciso reconhecer: vivemos em um mundo desiludido. Mesmo que a renda seja cada vez mais alta e o sexo cada vez mais livre, as pessoas moram em casas sem alicerces, caminham por estradas que levam a lugar nenhum, comem alimentos que não nutrem, continuam a dançar sem a convicção a dança frenética da vida, em meio à balbúrdia de sentimentos encenada pela perpétua alteração das coisas. E aí que entra também, né, as grandes frases de alguns pensadores, né, como por exemplo Franz Kafka, né, que o homem está desconsolado porque em meio à multidão cada vez maior de pessoas, né, um mundo cada vez com mais gente, ele se sente sozinho, ele se sente solitário, né? Então, quem já leu O Pequeno Príncipe sabe disso também, né? Aquela famosa frase da serpente para o Pequeno Príncipe, né? Quando o Pequeno Príncipe está lá no deserto, né? Está visitando a terra, ele chega lá no deserto e não encontra os seres humanos, ele que vinha sonhando em encontrar tantos amigos, fazer tantos amigos, porque ele tinha deixado a sua rosa lá no seu mundo, né? No planetinha B612. O Pequeno Príncipe está lá no deserto, encontra com a serpente, né? E a serpente, ele pergunta sobre a humanidade, né? E o Pequeno Príncipe diz que no deserto a gente se sente muito só, né?
aquela imensidão do deserto. Você já se imaginou num deserto, né? Como que seria? Será que nós sobreviveríamos a tantos questionamentos fundamentais da nossa vida que iriam surgir se nós passarmos um tempo no deserto? Os grandes mestres passavam, né? O próprio Jesus, né? Ficou um tempo no deserto se preparando, não é? Porque o deserto nos coloca diante daquilo que nós somos, né? Só que a serpente responde ao pequeno príncipe: olha, não se engane, né? Ela diz assim: também entre os homens é solitário, né? Ou seja, mesmo cercado de pessoas, nós nos sentimos sós, podemos nos sentir sós, e ainda mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Quantas e quantas vezes, pessoas estão cercadas de pessoas, mas não tem nenhum amigo verdadeiro, não tem ninguém que possa confiar, desabafar, não é isso? Por isso que também Jean Paul Sartre diz, né, o homem é uma paixão inútil, né? Então, assim, e perde tanto tempo com tantas coisas, não é isso? O homem traz dentro de si a angústia, a consciência da sua própria fatalidade, da sua finalidade, do seu fim próximo, não é? Então isso causa nele o próprio medo, o medo de existir, né? Afinal, o que me espera depois da curva dessa vida, não é? Bom, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Nós continuaremos no próximo vídeo a falar da intuição, né, e da razão a partir do que Giovanni Martinetti nos apresenta com Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Até lá!